Bem-vindos ao programa Flashes da História. Nos programas anteriores, nós vimos diversas informações sobre o início do ministério do reverendo George Chamberlain, à frente da Igreja Presbiteriana de São Paulo, a partir do ano de 1869. Nós concluímos com um breve histórico do reverendo José Manuel da Conceição, o primeiro pastor evangélico e presbiteriano brasileiro, falecido no Natal de 1873. Em 1874, o reverendo Chamberlain dedicou-se a um novo projeto, a aquisição de um terreno para a Escola Americana e para a Igreja Presbiteriana de São Paulo. Depois de algumas frustrações com vendedores inescrupulosos que o enganaram, finalmente foi adquirida uma excelente área na esquina das ruas de São João e do Ipiranga, na chamada Cidade Nova, um bairro que estava sendo aberto do outro lado do Vale do Anhangabaú. O amplo terreno dava fundos para a Rua 24 de Maio, onde mais tarde seria construído o Templo Presbiteriano. Chamberlain continuava entusiasmado com uma ideia surgida vários anos antes, criar um instituto e uma escola normal para o preparo de pregadores e professores. Além do trabalho na capital, o reverendo Chamberlain mantinha intensa atividade no interior, dando assistência à pequena igreja de Sorocaba e realizando cultos na residência do senhor Vitorino Porchat, em Santos. Também pregou em Itu, São João de Ipanema, São Roque, Cotia, Terra Preta, Bragança, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Itapira, Espírito Santo do Pinhal e São João da Boa Vista, além de algumas cidades em Minas Gerais. No início de 1874, Chamberlain recebeu um valoroso auxiliar na pessoa do reverendo John Beatty Howell, que haveria de permanecer na cidade por 10 anos, cooperando no pastorado da igreja e na direção da escola americana. Ele substituiu Chamberlain na direção da igreja quando este seguiu de licença para os Estados Unidos por 1 ano e meio, entre agosto de 1875 e dezembro de 1876. Howell também deu valiosa colaboração no preparo de diversos pastores brasileiros, lecionando uma classe teológica na escola americana. Entre os novos membros de 1874 estava o português Manuel José Rodrigues da Costa, que viria a ser um eficiente diácono e presbítero da igreja por muitos anos. Um de seus filhos, Guilherme da Costa, foi pastor metodista. Em 1875, foram recebidos como membros, entre outros, Adelaide Luiza Molina, que seria professora da escola americana durante 20 anos. Venceslau Bernardino da Costa Santos, irmão mais novo do reverendo José Manuel da Conceição, e Umbelina Borges de Macedo, irmã de uma ilustre dama da sociedade paulista, Dona Veridiana Prado. Ao longo dos anos, Dona Veridiana recebeu várias visitas evangelísticas do reverendo Chamberlain. Em março de 1875, foi recebido como membro um personagem que teria grande destaque na Igreja Presbiteriana de São Paulo e na Igreja Nacional mais ampla, Eduardo Carlos Pereira. O jovem de 20 anos havia estudado em Araraquara e Campinas. Converteu-se ao Evangelho nesta última cidade por meio das pregações do reverendo George Morton, pastor da Igreja Presbiteriana
e diretor do Colégio Internacional. Indo para São Paulo, foi convencido pelo reverendo Chamberlain a desistir da Academia de Direito e abraçar o ministério pastoral. Ele viria a ser o sucessor desse colega no pastorado de São Paulo e o fundador de uma nova denominação evangélica, a Igreja Presbiteriana Independente. Um novo missionário no interior da província, nesta época, era o reverendo João Fernandes da Gama, que após breve estada em Brotas, se fixou no ano de 1873 em Rio Claro, onde permaneceria até o fim de sua carreira. Esse pastor, nascido na Ilha da Madeira, se converteu na juventude por meio do trabalho do reverendo Robert Calley. Quando surgiu uma grande perseguição contra os evangélicos naquela ilha, muitos deles tiveram de fugir para outros países. Depois de passar vários anos nos Estados Unidos, da Gama veio para o Brasil em 1870 e foi um grande evangelista no interior de São Paulo, iniciando pontos de pregação em diversas fazendas e sítios nos municípios de São Carlos, Brotas, Dois Córregos, Jaú, Lençóis e Avaré. Em vários desses lugares, ele criou pequenas escolas primárias para os filhos dos crentes. Em Rio Claro, fundou um colégio de proporções mais amplas. Com o passar dos anos, surgiram várias igrejas presbiterianas na província de São Paulo. Além das igrejas da capital e da cidade de Brotas, ambas de 1865, foram fundadas as seguintes outras igrejas: Lorena, 1868, Sorocaba, 1869, Campinas, 1870, Rio Novo e Rio Claro, 1873, Itapira e Cruzeiro, 1874, Dois Córregos e São Carlos, 1875. Naquela época, as igrejas presbiterianas eram muito pequenas. Por exemplo, em meados de 1874, a igreja da capital atingira o número 80 no rol de membros. Mas desse número deviam ser descontados os demitidos, falecidos e disciplinados. A igreja de Sorocaba contava apenas 19 membros professos, a de Rio Claro 20 e a de Rio Novo 39. A maior de todas era a igreja presbiteriana de Brotas, com 140 membros comungantes. Nos seus primeiros anos, a Igreja Presbiteriana de São Paulo deu uma grande contribuição à evangelização do Brasil por meio dos diversos pastores e pregadores que saíram do seu meio. É o que veremos após um breve intervalo. Estamos de volta ao programa Flashes da História. Em um relatório pastoral, o reverendo Chamberlain observou com satisfação o papel que a Igreja de São Paulo estava exercendo na causa da evangelização por intermédio de diversos obreiros saídos do seu meio. Os primeiros foram
os reverendos William Pitt, ordenado no final de 1869 e falecido 6 meses depois, e Modesto Carvalhosa, ordenado em 1871. Este último teve uma longa e frutífera carreira como pastor e educador. Antônio Trajano e Miguel Torres foram ordenados simultaneamente em agosto de 1875. O primeiro trabalhou no Rio de Janeiro e em São Paulo e se destacou como autor de livros didáticos. Miguel Torres, apesar de afligido pela tuberculose, exerceu profícuo ministério na pequena cidade de Caldas e em outros pontos do sul de Minas. Antônio Pedro de Cerqueira Leite seria ordenado em 1876. Trabalhou em Sorocaba e outras cidades até a divisa com o Paraná e foi um músico talentoso. Manuel Antônio de Menezes e Eduardo Carlos Pereira eram aspirantes ao ministério. Todos eles eram membros ou ex-membros da Igreja Presbiteriana de São Paulo. Em meados de 1876, na ausência do reverendo Chamberlain, que se achava nos Estados Unidos, ocorreu um evento há muito esperado pelos presbiterianos de São Paulo, a inauguração do novo edifício sede da Escola Americana, na Rua de São João, esquina com a Rua do Ipiranga. Com isso, inverteu-se a situação anterior. Por vários anos, a igreja havia hospedado a escola na Rua de São José. Agora, a escola haveria de abrigar a igreja, que passou a se reunir na sua sala grande. A igreja havia permanecido por quase 12 anos no endereço histórico junto ao Largo de São Bento. Uma testemunha da época, o doutor Silva Rodrigues, deixou uma descrição do novo local dos cultos, a sala grande da Escola Americana. O púlpito estava colocado sobre um alto estrado no fundo do salão. À direita de quem entrava estava o harmônio, tocado pela professora Mary Dascombe. Os assentos eram as carteiras usadas nos dias úteis pelos alunos da escola. A primeira pessoa a ser recebida por profissão de fé nesse local foi Dona Henriqueta Isaura do Paraíso e Silva, esposa de José Zacarias de Miranda e Silva, mais conhecido como Zacarias de Miranda, alfaiate, músico, professor e aspirante ao ministério. A trajetória da Igreja Presbiteriana de São Paulo, em seus primeiros anos, é uma boa ilustração de algumas das ênfases mais importantes da tradição reformada, ou Reforma Suíça, iniciada no século XVI por reformadores protestantes como Ulrico Zwinglio e especialmente João Calvino. Suas preocupações básicas eram a glória de Deus e a manifestação de sua vontade na sociedade humana. Daí os binômios, evangelização e educação, coração e intelecto, igreja e escola. Por causa dessas ênfases, a Igreja Presbiteriana foi o grupo religioso protestante que mais impactou a sociedade paulista durante várias décadas. Ele contribuiu para a difusão e aceitação de valores que seriam consagrados pela proclamação da República: liberdade religiosa, liberdade de expressão, tolerância, Estado laico, educação para todos, igualdade, luta contra a discriminação. Se você deseja informações adicionais ou quer oferecer alguma sugestão, entre em contato conosco pelo e-mail flechesdahistoria@mackenzie.br. Até o próximo programa.